Graça e paz, amada igreja, amém? Eu faço sempre uma pergunta, Anta, quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Eu gosto disso porque nós estamos felizes, não é porque tudo nos vai bem. Não tinha aquele hino antigo? Não é porque tudo nos vai bem. Porque às vezes não vai tudo bem. Às vezes não vai tudo bem. Mas Jesus é a razão da nossa alegria. É algo que não é externo, é algo que vem do teu interior. É esse amor que só o próprio Jesus pode colocar em cada um dos nossos corações. E nessa manhã, o Dia Internacional da Mulher, eu quero primeiramente dizer que alegria é servir ao Senhor naquilo que Ele nos chamou, né? Cada um aqui tem um chamado, e eu descobri o meu chamado na IBL. O meu chamado na IBL é amo lidar com mulheres. É o meu chamado, eu amo pastorear as mulheres. Né? Pode me botar em qualquer lugar da igreja, mas o meu lugar que eu mais amo é estar com as mulheres, é pastorear as mulheres, é poder orar com elas. Ontem tivemos um dia muito precioso, pela misericórdia de Deus, fomos e voltamos bem, deu tudo certo. E o principal tema ontem do nosso passeio foi sobre unidade, somos um. E foi algo muito precioso, porque eu pude conversar com irmãs. A gente entrou na piscina, jogamos vôlei, né? Quase um queimado, né? Aquele vôlei. Brincamos na piscina, coisa que a gente não faz, né? Botei lá um vestidinho esquisito lá, entrei na piscina. Mas é isso! Como é bom a gente estar em comunhão, a gente poder estar junto. Coisa que a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, não faz. Então, eu quero convidar você a estar conosco no próximo, não sei quando será, a estar conosco, amém? Eu quero também agradecer muito ao meu pastor, por quê? O Ministério de Mulheres, ele não pode ser um ministério abençoado se ele não tiver apoio. Não tiver apoio. E o nosso pastor nos apoia nas nossas maluquices, né, meu pastor? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele nos apoia. Então, eu quero honrar ao meu pastor nessa manhã. Muito obrigada, meu pastor, por todo o apoio. Nós amamos sua vida. Muito obrigada, tá? Vamos sem delongas para a palavra? Vamos, somos mulheres da palavra, homens e mulheres da palavra, temos nessa manhã. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 16, de 1 a 2. Romanos, capítulo 16, de 1 a 2. Quem achou, dê um glória a Deus. Quem não achou, misericórdia, a gente espera um pouquinho. Amém. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém os santos, e a ajudeis em tudo de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Feche mais uma vez seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, fala conosco. Queremos muito ouvir a tua voz essa manhã, Senhor. Senhor, tu nos conhece, tu nos sonda e nos conhece. E que tu venhas, Senhor Deus, receber toda a honra, toda a adoração. Que tu venhas falar aos nossos corações. Carecemos de ti, dependemos de ti. Que tu possas colocar nos nossos lábios palavras de vida eterna. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra chama-se Mulheres Dignas, por causa do digno Jesus. Mulheres dignas, por causa do digno Jesus. Em uma versão minha, aqui em Romanos 16, 1, 2, diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar,
pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna. O apóstolo Paulo escreve essa epístola, geralmente ali no ano 58 a.C. Paulo e Pedro também, eles foram martirizados em Roma. E é improvável que um desses dois, tanto Paulo quanto Pedro, fossem os fundadores dessa igreja naquela cidade. Na verdade, o que pensam é que essa igreja, ela foi fundada por pessoas que estiveram lá em Atos dos Apóstolos, naquela grande e tremenda pregação de Pedro de 3.000 almas que aceitaram a Jesus, um monte de gente descida do Espírito Santo, que foi aquele mover poderoso. Alguns dali, então, se converteram, então formaram essa igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mulher e homem de Deus. Hoje é comemorado o Dia da Mulher. Eu quero dizer para você que Jesus trouxe dignidade para nós. Diga assim, Jesus trouxe dignidade para mim. Diga, Jesus trouxe dignidade para mim. Tem um hino antigo que diz, eras indigno, mas escolhiste. Quem lembra desse dia? Eras indigno, mas escolhiste. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Aleluia! Esse Jesus que nos encontrou. Éramos indignos. Vivíamos vivendo uma vida longe do Senhor. Quantas mulheres aqui têm testemunhos tremendos de conversão? Mulheres que foram transformadas, mulheres que foram lavadas pela palavra, mulheres que tiveram sua vida transformada, mulheres que tiveram seu temperamento melhorado em muito. Quantas querem ter seu temperamento melhorado pelo Senhor, transformado no Espírito de Deus? Oh, glória! Precisamos! Nós éramos indignas. Nós éramos mulheres. Quantas vezes que olhavam para nós, será que vai dar alguma coisa? Será que vai dar alguma coisa? Será que essa pessoa vai ser usada? Será que vai dar alguma coisa? Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos atraiu com cordas de amor. O Senhor te escolheu desde o ventre de sua mãe. E um dia nós tivemos um encontro poderoso com o Senhor. Mulheres dignas. E o que é uma pessoa digna? É alguém que age com integridade, honestidade e honra, merecendo respeito pelo seu caráter e comportamento. Se hoje você pergunta para os casais, para os homens em geral, o que um homem mais deseja de uma esposa? O respeito. O respeito. E o que uma mulher mais deseja de um marido? O seu amor sacrificial. O que uma mãe deseja um pai de um filho? Obediência, honra. O que nós pais precisamos também? Não provocar a ira dos nossos filhos, diz a palavra. Porque tem pai muito irritante e mãe muito irritante que tira qualquer um do sério. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da palavra. Amados, a dignidade e digno é alguém merecedor, honrado, nobre. E eu quero dizer nessa manhã que nós somos
se temos alguma dignidade, é por causa do digno, do honrado, do merecedor, do adorado, do perfeito, do maravilhoso, do amado de nossas almas, Jesus Cristo. Ele trouxe dignidade para você. Ele mudou a nossa história. Eu não sei você, mas onde é que eu ia estar se não fosse Jesus? Irmãos, eu não estava nem mais viva. Estava nem mais viva. Você já parou para pensar, meu Deus, onde é que eu estaria? É interessante que esta mulher, Febe, ela foi uma mulher que fez a diferença no seu tempo. O nome Febe significa reluzente, brilhante. Diga para o seu irmão aí, brilhe Jesus, meu irmão. Brilhe Jesus. Brilhe Jesus. As pessoas estão vivendo em densas trevas. As pessoas estão vivendo longe do Senhor, longe. Esse carnaval, nós, no grupo da MCM, a Michele colocou quase um choro lá, um lamento, porque ela abriu a janela e viu uma multidão de jovens pulando o carnaval, longe do Senhor, longe do aprisco. Isso precisa nos incomodar. Isso precisa nos incomodar. Febe, a reluzente, a brilhante, ela fazia diferença aonde ela foi inserida. O apóstolo Paulo confiava em Febe. Amadas, mas se você for para o texto, aqui em Romanos capítulo 16 e versículo 1, olha o que diz aqui. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Por que o apóstolo Paulo estava recomendando Febe? Porque o apóstolo Paulo estava falando de Febe, porque Febe dava bom testemunho. E nós, como mulheres de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos viver uma vida de bom testemunho. Ela era uma mulher recomendável. E eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. O que falam de nós? Eu não tenho como saber o que falam de nós. Mas eu tenho sido uma mulher parecida com o que está na palavra de Deus. A minha vida tem glorificado ao Senhor. Eu tenho sido uma mulher recomendável. Recomendável. Será que eu tenho tido bom testemunho e dado bom testemunho? Atos dos Apóstolos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Uma testemunha é alguém que viu, viveu e transmite isso com fidelidade. E se nós quisermos sermos testemunhas, nós precisamos, como está em Atos dos Apóstolos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo de Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, são pessoas que dão bom testemunho. E para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar do nosso eu, do nosso achismo, do nosso julgamento, se achar melhor do que... Nós não somos melhor do que ninguém. Nós queremos nos parecer com o lindo Jesus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Para que você seja uma testemunha eficaz. Para que você possa ser aquela ou aquele que vai ter o seu nome, que vai ser fiel, que vai transmitir essa confiança, essa fidelidade. Uma testemunha não reparte suas impressões subjetivas. Paulo confiava na irmã Febe, porque ela era uma mulher idônea. E, irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos não dar mais para ser crente em cima do muro. Tem gente que é com vergonha. Você é o quê? Eu falei, eu sou de Jesus. Não, meu irmão, eu sou serva de Jesus. Minha experiência com Jesus foi essa. Tem gente que é agente secreto gospel, mulher agente secreto. Ninguém sabe que você é cristão. Ninguém sabe. O que tem diferente em mim e você?
Precisamos fazer diferença neste mundo. Precisamos ser sal, ser luz, ser reluzente, como Febe era. Portanto, Hebreus 12:1. Também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, há uma nuvem de testemunhas olhando para mim e para você. Não seja um agente secreto no seu trabalho. Não seja um agente secreto lá no seu edifício. Deus mandou fazer um negócio meio... Deus já começou a me inquietar. Você vai abrir oração lá no teu escritório meio-dia. Eu falei, Jesus, vai comigo. Vai comigo. A gente está achando que é só aqui. Deus vai começar a colocar no seu coração projetos, sonhos, uma ideia, algo para que seja bênção para o reino. Irmãos, tem muita gente no nosso prédio que precisa de Jesus, né, Alzira? Tem muita gente no nosso prédio que precisa de Jesus na nossa vizinhança. Tem muita gente que precisa de Jesus lá no seu trabalho. Tem muita gente que precisa de Jesus lá na sua academia. Eu nunca me esqueço. Uma vez eu estava na academia, quando eu ia há tempo atrás, viu que eu estou meio fortinha, assim, voltar para a academia. Jesus, que luta. Deixa passar esses tratamentos, a gente volta. Entrou uma moça do colégio do João. O nome dela era Alessandra. Ela era diretora do colégio do João. E ela entrou na aula, era aquela aula de bicicleta, e as bicicletas todas estavam cheias. E eu vi que ela conversou, ela olhou, né, e foi embora. Depois, na semana, eu encontrei ela na rua. Ela, eu estou indo para a escola, estou indo, irmãs, foi a última vez que eu a vi. Ela teve um problema sério de saúde, inesperado, fez uma operação, faleceu. Eu fiquei pensando, meu Deus, foi a última vez que encontrei aquela mulher na rua. Eu falei com carinho para ela, mas eu não estava sensível a ponto de falar de Jesus para ela. E aí, muitas vezes nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com as nossas coisas, com a nossa agenda, que a gente esquece de pegar a agenda de Deus e colocar na nossa. Porque é dele que é prioritária, não é a nossa agenda que é a prioridade, é a dele. Não é a nossa vontade que é a prioridade, é a vontade dele. Será que temos perguntado para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim desse ano? O que o Senhor quer que eu faça esse ano? Eu quero obedecer a tua voz. Quantos querem obedecer a voz do Senhor? Levante sua mão e diga, eu quero obedecer a tua voz, Senhor. Eu não quero ouvir coisas da minha cabeça. Eu não quero fazer o que dá na minha telha. Eu quero ouvir a tua voz. Quem sabe Deus vai te levantar neste tempo, mulher, para começar a ser assertiva na sua casa, assertiva com o seu marido, assertiva com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu sobrinho. Fale, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você precisa de um posicionamento. Jesus tem uma obra na sua vida. Irmãos, fala e não te cales. Aí a gente fica, eu não quero ser intransigente. Não, eu não vou falar com fulano, vai ficar chateado comigo. O que vão pensar de mim se eu falar isso? Irmãos, não tem mais tempo de ficar em cima do muro. É tempo de sermos ousados no Senhor. Deus quer te usar lá no seu trabalho, Deus quer te usar lá na sua faculdade, lá na sua escola. Usa-nos, Senhor. Febe estava disposta, Febe era uma testemunha, Febe havia encontrado o amor da sua vida, e esse amor da sua vida chamava-se Jesus Cristo. E porque ela era uma testemunha, ela também tinha algo muito lindo. Febe era uma serva. Segundo ponto dessa palavra, Deus quer usar servos fiéis. Mulher, Deus quer usar servos fiéis. Jovem, Deus quer usar servos fiéis. É interessante que Febe era uma serva e uma diaconisa. Que coisa linda, né? Quantas diaconisas temos aí? Levanta a mão que eu quero ver. Olha quanta linda. Você é uma diaconisa, minha irmã. Que coisa linda.
aquele que serve e ajuda a igreja. Os diáconos, eles, na Bíblia, tratavam de assuntos administrativos, prestavam ajuda aos fiéis, enquanto os pastores se dedicavam à pregação e ao ensino. Irmãos, o trabalho de FEB, das FEBs de hoje, é muito importante. E o seu trabalho, pastor, eu não sou diaconisa, mas você é uma serva de Deus. Seu trabalho é muito importante para o reino. Deus quer usar a sua vida. No início da igreja, os apóstolos, eles lideravam, eles organizavam tudo. Os crentes davam ofertas à igreja que eram distribuídos pelos apóstolos aos membros mais pobres e vulneráveis. Mas a igreja cresceu muito, os apóstolos já não conseguiam pregar e administrar bem. Deus levanta, então. A igreja escolheu 7 homens para servir as mesas e tratar a administração dos recursos. Atos dos Apóstolos 6, 2, 5, depois você lê isso. Nós precisamos ter esse espírito de serviço. Só que ninguém quer ser servo. O servo é um escravo. O servo é aquele que não se acha muita coisa. Deus está chamando aqueles que não são para confundir os que são. É tempo de descermos os degraizinhos do nosso quebrantamento. Ó. A pastorinha vem arrumadinha assim. Mas, gente, para Jesus o nosso melhorzinho, né? Mas no nosso coração está bem quebradinho, bem simplesinho, bem... Baixa a bola. Quer ser usado por Deus? Nunca ache que você é alguma coisa, porque a gente não é nada. Eu não sou nada. Ai de mim sentir. Eu achei tão lindo que chamei Sônia para fazer um duelo, né, Soninha? Te amo. Eu desse jeito, atrapalhei Soninha. Soninha veio, antes de ela subir aqui, ela falou assim, Jesus, vai comigo. Você vê que ela está com temor para subir ao altar. Irmãos, é com temor e tremor que a gente faz a obra. Não achando que vai arrebentar, não. Vai sair todo arrebentado. É com temor e tremor. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Pastora, Deus está colocando esse cargo para mim. Vai com fé, meu irmão. Vai com fé, minha irmã. Jesus é contigo. A gente só obedece o que Jesus manda a gente fazer. Mas a obra é dele, é do jeito dele, é da forma dele. E a igreja é dele. Tranquiliza. Faça a obra de Deus com amor. Febe, então, ela era uma serva. Ela era uma mulher que fazia diferença no seu tempo. Nós precisamos ser essas mulheres. Nós precisamos ser, vocês, os homens, serem também servos. Agora, nós podemos ver que antes aqui no versículo 1, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna. De maneira digna. Precisamos ser mulheres dignas por causa do digno Jesus. Precisamos ser mulheres que fazem a diferença no seu tempo. Provérbios 31, 25 diz assim, seus vestidos, olha que coisa linda, são força e dignidade. Sorri diante do futuro. Provérbios 31, 25. Grave, marque esse versículo na sua Bíblia. Se é um vestido que você tem que vestir, é força e dignidade. E a palavra diz, e essa pessoa, mulher, ela sorri diante do futuro. Quem está rindo aí para o futuro? Eu nem sei o que vai acontecer, mas eu estou rindo. Ah, Deus sabe. Para que eu vou ficar chorando? Eu não. Não tem mais o que fazer. Perdemos tempo pensando no pior. E Deus está nos chamando neste tempo para que nosso vestido seja força, que o nosso vestido seja dignidade. É porque a gente é forte no nosso braço? Não, é na força dele. É porque ele é um Deus de honra. Nós precisamos ser então mulheres com a força e a honra serem os nossos vestidos. E rir diante do futuro. Como é que você tem agido? Nós estamos vivendo uma época em que as mulheres estão extremamente ansiosas. E quando eu comecei a ter esse problema aqui
essa palpitação aqui. Eu falei, Jesus, o que é isso? Será que isso é ansiedade? Sei lá. Graças a Deus, parou esse troço, graças a Jesus. Mas, irmãos, o que é ansiedade? Excesso de futuro. Você já está desesperado com uma coisa que nem aconteceu. Você, meu Deus, como é que vai ser 2027? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Minha irmã vive hoje, está em 2026. Deixa o amanhã com o Senhor. Mas tem pessoas que já vivem no desespero. A palavra também diz, 1 Timóteo 3,11. Se puder você também abrir essa palavra, marca lá também. As mulheres igualmente sejam dignas, ó, diz a palavra, não caluniadoras, sóbrias, confiáveis em tudo. Dignas, não caluniadoras, não vai falando o que você não sabe, sóbrias, confiáveis. Tem gente que conta segredo, gente, para os pastores, que a gente vai ter que levar para o túmulo. Para o túmulo. A pessoa chega e fala assim, pastora, pelo amor de Deus, ninguém pode saber. E coisa séria. Para o pastor Eliezer também. Tem coisa que a gente vai levar para o túmulo. A pessoa abriu uma intimidade, algo muito sério. Nós precisamos ser esse tipo de mulher digna. Não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Agora eu queria que você abrisse uma palavra que Deus me deu esse tempo. Ezequiel, capítulo 18. Para terminar. Versículo 5, Ezequiel 18:5. Sendo uma mulher ou um homem justo, digno, tem alguns atributos para essa pessoa, e a gente vai ver agora. Como é que eu sei que uma pessoa é justa? Como eu sei que uma pessoa é digna? Tem uns atributos aqui, achei tremendo quando eu li isso, como tocou o meu coração. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Isso é a palavra do Senhor falando. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Estamos falando de Velho Testamento. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Olha, agora vamos ver como é que uma pessoa é tida como justa e como digna, vive de uma forma digna. Não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação. Olha que coisa interessante, ali está na sua separação. Não oprimindo a ninguém. Olha, pessoas dignas e justas não ficam oprimindo os outros. Tornando ao devedor a coisa penhorada. Não roubando. Dando seu pão ao faminto. Olha o justo. Ele é aquele que se preocupa em dar o pão ao faminto. E cobrindo o nu com os vestes. A pessoa está passando dificuldades, roupa, precisando de algo, cobre nu suas vestes. E dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros. Gente, isso aqui é muito sério. Tem gente que está apertada, está vendo que o outro está duro. Ah, eu te empresto? Te empresto 10 mil a 20% de juros. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo juros. É a palavra, não sou eu que estou falando, não. Desviando da sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo que o Senhor está procurando os fiéis da terra. Homens e mulheres dignos. Homens e mulheres
justas. Marca isso aqui na sua Bíblia, depois você esmiuça, que o tempo não vai deixar a gente, porque já são 11h54. Mas se alguma coisa aqui eu estou precisando dar uma melhoradinha, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Mulher, Deus nos chamou para fazer a diferença nessa geração. Não aceite viver uma vida... Gabriela, Gabi, não é você não, pastorinha, ama a sua vida, a Gabriela, a Gabi não. Eu sou mesmo assim, eu vou ficar assim, Não. Precisamos pedir ao Senhor. Me ajude, Deus, a ser alguém que honre o teu nome, que adore ao teu nome. E diz mais a palavra, para que recebais no Senhor como convém aos santos. Romanos 16, 2. E em tudo de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Você protege as pessoas? Nós, mães, temos isso. Nós protegemos os nossos filhos, não é verdade? Será que nós temos protegido as pessoas ao nosso redor? Será que nós temos protegido, como mulheres de Deus, as pessoas? Febe era uma mulher que era protetora de muitos. Quem protege, avisa se está para cair. Não é assim com o nosso filho? Você está andando com a mão. Você vai deixar teu filho largado? Ele pode cair. Mas se eu estou aqui protegendo, eu estou com a mão. Estou segurando ele. Ele não vai cair. Protetora. Uma mãe que guarda, uma mãe que zela. Febe era essa mulher protetora não só de poucos, mas de muitos. E eu creio que Deus vai confiar na mão de muitas mulheres, muitas pessoas, muitas vidas, para que você possa ser essa protetora. E, inclusive, do apóstolo Paulo, ele falou que ela guardava, protegia ele. Que Deus nos ajude a sermos mulheres dignas, não por causa do nosso nome ou de algo humano, mas porque o digno tem feito a diferença na nossa vida. E nós queremos honrar ao digno com tudo que temos, com tudo que somos. E naquele grande dia, sejamos então recebidas pelo Senhor. Serva boa e fiel, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Deus. Eu queria chamar Jonatas aqui, querido. Nós vamos mais uma vez cantar digno ao Senhor. E eu quero fazer um convite a você nessa manhã. A você que quer fazer a diferença em 2026. Não é brincar de fazer diferença, não. Falar, todo mundo fala. É fazer diferença em 2026. Eu queria convidar você, mulher, que quer nessa manhã se consagrar ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero ser uma Febe no meu tempo. Eu quero ser uma Febe em Laranjeiras. Não é febre, não, é Febe. Show, doença. Show. É Febe. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça nessa hora. Pai, nós reconhecemos que se algo bom aconteceu em nós, não é mérito nenhum nosso, é por causa do digno Jesus. Obrigada porque um dia Ele nos achou. Ah, Senhor, obrigada. Quantas mulheres com baixa autoestima tiveram uma adolescência que nunca achou que ia dar em nada. Quantas palavras muitas vezes na caminhada foram lançadas sobre a tua vida, sobre a vida de cada irmão, de algumas irmãs, que você não ia dar em nada, mas por causa de ti, Senhor, tivemos a nossa vida transformada. E que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não estamos brincando de fazer a tua obra, Senhor. Não estamos brincando de fazer a tua obra, Senhor. Não temos nada, mas dependemos de ti. Mulheres dependentes do Senhor.
mulheres dignas por causa do digno. Nos ajude, Senhor, a ter um bom testemunho. Nos ajude a sermos servas fiéis. Nos ajude, Senhor, a sermos justas, como está lá em Ezequiel 18. Nos ajude, Senhor. E nessa manhã, receba a nossa vida como um cheiro, um aroma agradável. Que a nossa adoração tenha tocado o teu coração, Senhor. Porque não adianta tocar o coração de homens, emoção, se não tocar no teu coração, Senhor. É tudo em vão. Dá-nos, Senhor Deus, consciência de quem servimos e amamos. É ao digno Jesus. É aquele que nos amou primeiro. Pai, toca em cada mulher nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus.